A jornada preparatória para o Enem foi bem cansativa, além do esperado. Positiva porque mostrou a minha capacidade, né, de lidar com as adversidades. E também foi gratificante, né, ver o resultado positivo de ingressar na faculdade federal, algo que eu almejava bastante e que, na verdade, eu nem acreditava que fosse possível. Como era o princípio da pandemia, eu estava bem desacreditada do meu potencial, até então aquilo ali para mim foi um desafio 3 vezes maior do que o que eu já estava acostumada. Também a questão de que, ou às vezes a aula fica algo muito monótono, porque ninguém quer falar, ninguém quer perguntar, ninguém quer fazer nenhuma observação. E eu sentia muito que às vezes só eu estava falando na aula. E essas discussões eu acredito que são bastante importantes, não somente para o andamento da aula, mas para todo mundo, né? Acaba sempre aprendendo um pouco com o outro. Na verdade, não é fácil como parece, mas é fato de que estamos com muito mais oportunidades do que anos atrás. As tecnologias nos proporcionam infinitas experiências e também aprendizagem e oportunidades. A era da tecnologia trouxe para bilhões de pessoas a inovação que precisávamos nas formas de comunicação, onde fronteiras físicas deixam de ser obstáculos para a comunicação entre as pessoas. A comunicação criou o universo. Nós vivemos em prosperidade por conta da comunicação. Essa forma de compreender o outro é fundamental para o desenvolvimento de uma atividade, tarefa e convívio. É saudade, né, que a gente tem de estar com a galera naquele ambiente, num clima de muita gente ali em volta, de estar com o pessoal jogando bola ali, o outro pessoal tocando violão, que fazem quase 2 anos que a gente não vai lá, a gente não vive isso, né, de novo. E parando pra pensar, é um sentimento bem duro pra nós alunos. O nosso atual estado de pandemia, essa forma de ensino, ela acabou facilitando muito, porque a gente não está tendo aula presencial no momento, não temos segurança para poder ter essa presença na escola, o acompanhamento letivo, né? Porque a gente está dentro das nossas casas, estamos seguros, a gente não se expõe ao vírus na rua. Os nossos pais também sempre têm contato com a gente, às vezes é grupo de risco, não se contaminam porque a gente não está saindo. Então acredito que o ED facilitou bastante nesse ponto. Quanto os professores muito competentes e tal, mas que não tinham nenhuma intimidade com esse tipo de recurso. Tem professor que até hoje assim, tem um pouco de dificuldade. Trabalhar com o básico ali das ferramentas, a gente está falando de um outro mundo e precisam de um acompanhamento talvez mais de perto. Certamente você não teve nenhum tipo de aula para lidar com o computador. Muitas vezes essas gerações não têm exposição a essas ferramentas. Né? Aprender uma certa tecnologia, porque é realmente a questão do uso da ferramenta, da tentativa, do erro, da falha, que demora tempo, que exige paciência.
que faz com que a gente vá aos poucos dominando aquela tecnologia. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade maior de ter o aprendizado EAD. Eu tenho a oportunidade de estar em minha casa e acessar. Eu tenho muitas ferramentas que me ajudam. Tenho softwares, tenho aplicativos, sites. Tudo isso para facilitar tanto a vida do estudante como a vida do professor. Então, eu senti que me ajudou bastante. Talvez se não tivesse, a gente não teria... O pouco que a gente conseguiu desenvolver não teria se desenvolvido. Eu confesso que eu ainda estou um pouco preocupada, viu? Porque como eu estou seguindo o curso de TI, né, na faculdade e também estava estagiando na área, eu ainda tenho um pouco de receio de trabalhar com isso, porque eu não tive todo aquele suporte que eu devia ter, né? Não tive todo aquele aprendizado, que era o ano que era mais voltado para as matérias técnicas. As tecnologias de informação e comunicação eram utilizadas como alternativas complementares no setor da educação há alguns anos. Mas devido à pandemia por Covid-19, essas TICs tiveram destaque na forma de ensino. Mas a gente tem que exigir esses recursos de quem tem que nos prover, porque queira ou não queira, toda essa revolução tecnológica que a gente viveu foi às custas de nós mesmos, né? Vocês alunos em casa com seus materiais e nós professores fazendo o que podemos aqui com os nossos próprios recursos, comprando. Mas, para falar a verdade, as tecnologias necessárias para as aulas online, como computador ou celular conectados à internet, não são tão acessíveis, uma vez que muitos estudantes não possuem o privilégio de ter um computador ou celular. Sendo assim, esses estudantes sofrem com essas medidas, resultando em dificuldades para acompanhar as aulas. Isso tudo acontece e tem acontecido em virtude da pandemia, e de fato, as tecnologias de informação e comunicação tornaram possíveis essas formas de estudo, com materiais disponibilizados em sites como o Google Classroom e a possibilidade de assistir às aulas ao vivo pela plataforma do Google Meet, além das diversas outras maneiras e formas de acompanhar os estudos online.